Este programa é livre para todos os públicos. A temperatura em Rio Grande, 18,8 e a sensação também, 18,8. Nem parece que o inverno começa amanhã. Umidade relativa do ar, 71%. É a última leitura da praticagem da Barra do Rio Grande na manhã deste 20 de junho de 2018, quarta-feira. Nós vamos hoje, depois de muitas correrias na produção, como sempre, porque esse espaço aqui é bastante dinâmico e pode parecer que as coisas vêm de graça e de bandeja, mas não vem com bastante produção, bastante correria, né? E hoje a gente vai conseguir falar sobre o evento que acontece em Rio Grande, Encontro de Negros e Negras da União Estadual dos Estudantes Livre, a UEE Livre, o ENUEL, que acontece, então, no final dessa semana, 22, 23 e 24 de junho, aqui na Universidade Federal do Rio Grande. O ENUEL esse ano vem para a FURG. E vamos falar, por óbvio, das pautas, dos temas que permeiam, que são levados, que serão levados, né, para a discussão desse encontro de jovens negros e negras aqui na universidade. Quem já está aqui conosco é Luiz Otávio Borges. Bom dia, Luiz. Bom dia, Deca. Bom dia. Luiz vai falar um pouquinho, enfim, sobre a sua participação e a necessidade da gente ter um encontro como esse, de ter essa discussão no âmbito da universidade, né, onde temos negras e negros estudantes que, como viemos falando, né, constantemente aqui no Paralelo, de vários ataques, de várias retiradas de direito, e por óbvio que a juventude negra universitária sofre... É uma das primeiras que sofre os baques desses ataques, né? Dessas retiradas de direito. Então, eu imagino que tenha bastante papo para rolar nesse encontro, né? A história é longa. É bastante. Tem mais de 300 anos, vamos dizer assim. Pois então. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se a gente tem... Eu vou falar... não estou com nota aberta aqui, mas comentávamos agora há pouco... sobre aquele caso que trouxemos já como pauta e como notícia aqui no Paralelo, dos brasileiros que resolveram fazer aquela, entre aspas, muitas aspas, piada, né, machista, sexista, aquela brincadeira dita por eles como brincadeira violenta, né? Tiveram aquela atitude de violência, sim, sexista, misógina, com a supostamente russa, né? Eles estão sendo identificados, né? Um deles advogado brasileiro e o outro engenheiro, né? As outras identidades eu não tenho certeza, né? Então, estão sendo levantadas e, né, há alguns comentários, né, de que um seria médico, o outro seria policial. Mas... Ontem no jornal até falou sobre um policial que ia sofrer pena de
Como é que é? Não Eles sei têm que- um processo administrativo interno da corregedoria, corregedoria e ele ia provavelmente, sofrer esse processo em cima do posicionamento que ele teve. Temos nota, já está circulando nas redes nota das mulheres advogadas, né, da Ordem dos Advogados do Brasil. Enfim, bastante triste. Alguns deles entrevistados pela imprensa brasileira lá na Rússia alegaram, justificaram no posicionamento, na visão deles, né, isso seria uma justificativa, que estavam bêbados. Que gente, chega a ser um clichê falar isso, né? Parece piada, porque vários homens que agridem, estupram ou matam mulheres justificam que estavam alcoolizados, né? E como se isso fosse uma justificativa, né? E falando em violência contra a mulher, trago uma notinha do jornal, não tenho certeza do jornal agora, não sei se de hoje ou de ontem. Na madrugada de segunda-feira, por volta da 1h da manhã, um homem entrou em uma farmácia localizada na rua 24 de Maio, no centro da cidade de Rio Grande, e desferiu 20 golpes de faca em uma atendente de 29 anos de idade. Segundo informações, o acusado é ex-companheiro da vítima. A Brigada Militar foi acionada e conseguiu localizar o homem, que estava em uma motocicleta. A mulher foi socorrida pelo SAMU e levada para a Santa Casa, onde passou por vários procedimentos médicos. E o estado de saúde dela, no momento, é estável, mas inspira cuidados. Então, é mais um caso, que acontece dessa vez em Rio Grande. E enquanto tivermos justificativas para esse tipo de ação, elas continuarão acontecendo e sendo notícia de jornal, né? Então, 11h10, agora a gente respira fundo. E temos notícia boa também. E a notícia boa é musical, né, Érica? Dá um sorriso para mim, Érica. Dá um sorriso para mim. A gente descobriu, a Érica descobriu, acho que foi ontem, uma música e eu ouvi hoje pela manhã e na hora lembrei dela. Fala um pouquinho aí pra gente o que a gente vai ouvir. O lançamento foi ontem de um grupo chamado Rap Plus Size, que são meninas gordas que fazem rap. E a música é maravilhosa, é uma música que questiona os padrões atuais de beleza, né? E toda a questão corporal, e não sei. E tudo, né? Eu já fiz questão de baixar e tocar hoje. Ótimo. E tem... também dentro da pauta tem mulheres negras, gordas. Sim, também, sim. Né, Contempla a diversidade, né? Só fazendo um adendo antes de lançar a música, já que as discussões se entrelaçam. Se entrelaçam. A construção da beleza, enquanto o corpo estereótipo físico, aquela coisa malhada, linda, é grega. Em compensação, os povos da antiga Angola, ali da África subsaariana, o estereótipo de beleza era uma mulher grande e gorda, que era o símbolo da fartura e da virilidade, da feminilidade daquele corpo. Sim. Então, essa construção tem que ser questionada, sim, porque, né? Que corpo é esse que a gente quer construir? E que população é essa que deu origem a essa construção desse corpo, né? Muito bom. Sim, muito bom. Coisa boa. Trocar bastante. Ai, ela riu, hein? Tá, então vamos ouvir as meninas? Vamos. Então a gente ouve elas, pega um cafezinho, tá chegando mais gente por aí, pode entrando. E a gente, no retorno, depois de ouvir o som, a gente começa o papo. Vamos lá. Toda grandona, tô pesadona, gostosa toda grandona, sou gorda, joga bundona, joga na nuca, quica na ponta. Tô pesadona, gostosa toda grandona, sou gorda, joga bundona, joga na nuca, quica na ponta. Tô pesadona, gostosa toda grandona, sou gorda, joga bundona, joga na nuca, quica na ponta. Tô pesadona, gostosa toda grandona, sou gorda, joga bundona, joga na nuca, quica na ponta, quica na ponta. E
É o bonde do quadril largo, embrasando na pista. Só as mais grandonas, mais cremosas, mais bandida. Brincando com a bunda, ela faz uma magia. Vem sentando na minha cara, que essa é minha academia. Só as gordas terroristas, tacando fogo na pista. Rebola, joga, empina, respeita o corpo das mina. Revolução começa no ato de se aceitar. Ser gorda não é ruim e cês tem que respeitar. Não quero buchicho, só quero sarrar. Meu corpo é livre, aturar o surta, aturar o surta. Tô pesadona, gostosa, toda grandona. Sou gorda, joga bundona. Joga na nuca, quica na ponta. Tô pesadona, gostosa, toda grandona. Sou gorda, joga bundona. Joga na nuca, quica na ponta. Tô pesadona, gostosa, toda grandona. Sou gorda, joga bundona. Joga na nuca, quica na ponta. Tô pesadona, gostosa, toda grandona. Sou gorda, joga bundona. Joga na nuca, quica na ponta. Quica na ponta, fica na ponta. Toda grandona, caralho, caralho, caralho. Toda grandona, caralho, caralho, caralho. Baby plus size, porra. Caralho. Toda grandona, caralho, caralho, caralho. E pra mim engolir vai ser foda, hein? Grandona pra caralho. Baby plus size, porra. Caralho. Toda grandona, caralho, caralho. Baby plus size, porra. Pra mim engolir vai ser foda, hein? 11h14. Hey! Arriba! 11h14. Ouvimos, então repete o nome do grupo e a música pra nós, Érica. Rap Plus Size, com toda grandona. Rap Plus Size é o grupo, né? É. Tá bem. E o clipe recém-lançado aí nas redes, né? E acho Lançado que é legal. ontem. Lançado ontem, né? E acho que é legal a gente até buscar se elas têm mais alguma coisa pra gente trazer aqui pra rádio, que tá bem bacana. 11h15. Chegou a Milena. Oi, bom dia. Muito bom dia. Bem-vinda. Obrigada. Milena, que faz parte do coletivo de organização do Anuel e vem direto de Santa Maria. Santana do Livramento. Santana do Livramento, desculpa. Isso. Então, estamos aqui, não sei, Juan não quer vir para a mesa? Senta aí, chega aqui com a gente. Chamei no ar, também não tem como não vir. Senta aqui na mesa com a gente. E todos da juventude universitária também? Não. A Helena não está na universidade. A gente falava, um pouquinho antes, na hora que anunciamos o tema, a gente falava, né, do significado desse encontro acontecer, e acontecer aqui na FURG, na universidade. Que a gente sabe que a juventude negra, a universitária, é a primeira que sofre os ataques, todos os ataques que vêm acontecendo, de retirada de direitos, de cortes de verbas, enfim, né, de todos os ataques que vêm acontecendo dentro dessa conjuntura, a juventude de negras e negros é a que está ali de primeira para... Com certeza, né? Nesse momento de ataque à educação pública, né? Assim como ao serviço de saúde, a segurança, que já é precarizada para a nossa juventude negra. Dentro da universidade, os primeiros cortes que vêm são na assistência estudantil, e a gente sabe que quem mais se utiliza da assistência estudantil hoje na universidade é essa população que ingressou através das políticas afirmativas nos últimos 10 anos. E hoje até a gente vê que nossas conquistas estão sendo levadas a cabo. E todo o que a gente levou décadas para construir, conseguir conquistar através de direitos, em uma noite os golpistas conseguem acabar com tudo, né? A gente vê o exemplo do SUS, o exemplo da PEC da morte, que foi aprovada, e tudo isso a gente vê um movimento, por exemplo, hoje na URGS, muito forte, que é um movimento contra cotas, que a gente já vê como uma política consolidada a ser melhorada, né, para a nossa população. Hoje já existe um movimento contra as cotas
a provar que elas não deram certo, né? Então a gente vê o ataque tá fortíssimo contra nós, né? E veio no início lá, no surgimento da discussão de cotas antes da implementação, veio toda essa discussão, teve todo esse movimento, não que seja um movimento que tenha afindado, porque não, a gente sabe que esse movimento contra os direitos das ditas minorias, ele não cessa, né? Nunca. Mas lembro que o movimento de entendimento, né? Os espaços para explicar o que de fato significam as cotas, o que de fato toda essa construção, esse entendimento significa, ganhou espaço, e foram implementadas as cotas. Mas é isso, assim, a luta ela vem desde sempre, né? Quando eu comentei que tem muitas pautas e muitos temas provavelmente a serem levados para dentro da universidade nesse encontro, aí o Luiz ainda comentou, assim, né? São mais de 300 anos, né? de história para contar aí de luta. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? A luta não para nunca parou, sempre foi cansativa e nesse momento acho que em alguns momentos adoecedora. Né? Pois na construção do nosso segundo anuel, a gente teve essa visão assim, dos 300 anos de luta que muito numa metáfora de que o 14 de maio não acabou para a população negra, né? É uma madrugada que não termina, já que fomos lançados à nossa própria sorte após a abolição. Sim. E até hoje não tivemos a reconstituição, né? Então, esses 300 anos de muita luta que ainda não param. E, nesse sentido, Deca, que é outros momentos que eu já tive aqui e conversava, eu penso na maior jogada que os caras tiveram, assim, falando bem comumente, que foi, além do período escravatório, foi conseguir apagar de nós a nossa memória, né? Hoje tem cientistas que já comprovam que existe uma memória biogenética que a gente consegue recuperar. Mas a memória social que foi construída sobre a população negra, a nossa história, de onde viemos, por que viemos, qual a construção de tudo isso, isso está totalmente dissipado. E num evento no novembro do ano passado, no Novembro Negro do ano passado, eu conversava com professoras da rede pública que dizia que para ser negro não basta ser negro. E todo mundo, como assim? Como assim não basta ser negro? Não adianta eu ser negro e ter um diálogo que vá contra todo movimento, toda uma população. E eu digo isso com propriedade, porque eu era racista, eu era LGBTfóbico, embora seja bissexual, eu era contra as cotas, eu acho que todo mundo tinha que se vestir bem, que essa palhaçada toda de racismo é mentira, toda essa construção que eles me fizeram acreditar, que a construção social me fez acreditar. E depois isso me faz pensar, poxa, se eu tinha esse pensamento, quantas outras e outras não têm essa mesma lógica, né? Essa mesma construção em cima disso. E aí quando a gente cai na vala, vamos dizer assim, da discussão das cotas, porque se tu não tem propriedade muitas vezes de defender, porque às vezes a gente não sabe como é que elas foram instauradas, porque não foi nos passado isso. E às vezes a gente não sabe para que foram instauradas e a gente vai contra isso. E aí ontem em sala de aula explicando sobre isso no projeto, né? E aí as gurias, eu sou totalmente contra as cotas. Eu disse, primeiro, vocês têm que entender que as cotas, elas têm um prazo final. Né? Elas não são uma coisa que vai ficar para sempre no Brasil. Entretanto, elas só saem no momento que a gente tiver uma equidade social entre negros e brancos. Sim, justamente em busca dessa equidade é que se quer o fim das cotas. Exatamente. Em algum momento. Sim. Mas só que isso está muito distante no momento que a gente chega na URGS, na FURG, e tem uma série de pessoas brancas, né? Que aí vem com N justificativas, mas socialmente são brancas. E entram nas cotas raciais por autodeclaração. Então, esse é uma das pautas que o movimento e o ENUEL vem discutir dentro da própria FURG e das outras universidades no estado, né? Tá. Então, eu trouxe aqui, abri aqui a arte, né, da divulgação. Tem evento no Facebook, tá? Para quem quiser dar mais uma olhada. Segundo ENUEL Rio Grande do Sul, Encontro de Negros e Negras da UEE Livre, com o tema Por que não posso andar no estilo da minha raiz? E achei bastante interessante. Esse é o segundo encontro. O primeiro aconteceu em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, no ano de 2016. Muito bem. E o segundo vem para Rio Grande. Isso. E a expectativa é de muita gente vindo para cá. Vocês têm alguma ideia já assim, da proporção?
Bom, no encontro de 2016, eu estava estudando na UFSM e foi uma experiência, já que a Diretoria de Combate ao Racismo, da UE Livre, que organiza esse encontro, essa agenda, né, muito cara para nós estudantes negros de todas as universidades públicas e privadas, nunca havia feito um encontro assim que visasse organizar estadualmente, né? Sim. E foi uma experiência. Foi um encontro com muito acúmulo político. Nós discutimos a assistência estudantil justamente por estarmos já vivendo um período de muitos cortes e saber que nós somos os primeiros afetados, né? Não vai ser cortada a verba direta da medicina, das engenharias. Os primeiros afetados são as casas de estudantes, são os RU, são as bolsas permanência. Então, nós vínhamos com o lema o tema, né? Como esse encontro vai ser, porque não posso andar no estilo da minha raiz. O anterior foi... A universidade é meu quilombo, resistir para ser estudantil. E foi um acúmulo muito bom. Não foi um encontro de grande magnitude, apesar de termos conseguido juntar estudantes da UFSM, URGS, UX, Unipampa, né? Mas não conseguimos fazer um encontro tão grande assim, mas já esperamos que esse segundo encontro vá abranger mais gente também, para que se torne uma cultura dos estudantes negros e negras do Rio Grande do Sul a cada 2 anos saberem que vão ter um fórum de discussão, de encontro e aprimoramento das nossas políticas, né? E o tema essa frase é de uma rapper, né, professora de história, Preta Rara, de São Paulo, que faz muito essa discussão, né, dentro e fora da universidade. Inclusive, ela é presença confirmada no nosso encontro para estar fazendo esse debate. Que bacana. E eu vou fazer são 11h23, a gente tem uns minutinhos ainda antes do intervalo. E aí vou fazer, não sei se vocês perceberam, possivelmente sim, mas quero falar do quanto é necessário a gente trazer esse debate, essa discussão para todos os espaços, seja agora com o ENUEL dentro da universidade ou nos espaços de comunicação, rádio, TV. E como é necessário, até como trouxe o Luiz, né, de mudar a sua visão, a sua construção, a forma como enxerga todas essas temáticas e pautas que permeiam, seja negros e negras, LGBTs. E em alguns momentos, e aí isso é uma desconstrução que venho percebendo, em alguns momentos eu ainda uso a expressão claro. Sim. Claro. E a gente, sempre com auxílio, né, de pessoas que pedagogicamente cheios e cheias de paciência, vão mostrando o quanto cada expressão que a gente utiliza na nossa linguagem, na forma de se comunicar, ela é também, enfim, fruto dessa cultura, que a gente tem, cultura branca, heteronormativa e por aí vai. Então, foi para pontuar quem não percebeu, que perceba e que comece a se perceber também, porque isso é um exercício bem bacana, assim. É um exercício difícil, assim, né? Na hora da gente se expressar, parece que a gente fica procurando mais as palavras, mas é necessário, apesar de não ser super fácil na forma de se comunicar, é necessário, porque o que a gente fala significa muito, né? Na construção social. Isso. E não é uma desconstrução só tua, é nossa também, porque nós estamos, né, imersas dentro disso. Então, para sair é bem difícil porque é muito fundo. Até tem uma menina, acho que é da USP também, que ela tem um poema, e no meio do poema ela diz assim que o racismo, a sociedade é como se fosse uma construção e o racismo é como se fosse o cimento. Faz parte estrutural dessa construção. Sim. E para conseguir combater ele, tem que desmontar toda essa construção e recomeçar. Então, não é fácil. É muito difícil, mas... E que bom que seja difícil, né? Que bom que seja. Sim, podia não ser tanto, né? Mas digo que bom que seja, que o processo para cada um e para cada uma não seja de fato fácil, porque o que é fácil é meio superficial, né? Vamos mudar isso por aquilo, tá, ok, tá mudado, segue a vida. Não é uma mudança profunda, né? E a linguagem é meio que alicerce também, né? Sim. Das formas como a gente se comunica, se relaciona. Mas quer ver um exemplo? Não sei se tem tempo ainda. Tem? Tu sabe que eu sou da construção dos estudos dos povos tradicionais e, por si, do campo LGBT, que são campos que, na minha concepção, se cruzam.
E por essa concepção, eu estudei muito a origem dos povos que aqui estão no Brasil. E quando a gente vai falar da origem das palavras, muitas vezes a gente diz, porque essa palavra é de origem alemã, porque tal palavra é de origem francesa, que não sei o que vem do inglês. Coisa linda falar o inglês, né? Só que nós temos a construção do povo banto, que infelizmente a sua raiz estruturante no Brasil foi totalmente apagada. Praticamente sim. Entretanto, a contribuição deles para a língua portuguesa brasileira, vamos dizer assim, são mais de 5 mil palavras que nós falamos no nosso cotidiano e nem prestamos atenção e não falamos. Essa palavra é banto. Não, a gente não fala, né? A gente vai falar das palavras. A gente nem sabe. Exatamente, porque aí volto lá naquele início, né? A capacidade dos caras foi tamanha de conseguir nos apagar o que a gente tem, o que era nosso, né? Destruindo de uma maneira a ponto de a gente negar a nossa própria existência nesse sentido, né? E aí eu lembrava numa discussão que estava fazendo com uma pessoa que estuda história aqui na FURG, e a pessoa dizia assim, porque nós temos um quanto marco, e até a abertura do evento vai ser no mercado aqui público de Rio Grande, né? Enquanto a ideia lógica do samba no mercado. Que bacana. Nós temos como marco as docas do mercado ali, enquanto um portal ancestral, que a gente chama, né? Que foi onde eles vieram, e a partir dali nós vamos resgatar essas pessoas que se perderam nessa estrutura toda. E aí uma pessoa dizia assim pra mim, mas não mesmo, aquilo ali nem existia na época da escravidão. Tu sabes que já ouvi isso e já disse que não, que eu lembrava de alguém que veio, não sei se Luiz, ou Marcelinho, ou Chandler, mas lembro de alguém que veio do movimento e trouxe essa história de que veio pelo mercado, pelas docas. Aí eu já te digo, a primeira coisa, dizer que não foi, pra desmerecer o movimento. Segunda coisa, não se situar historicamente. Aquilo ali não existia até um período da história. Depois foi construído, tanto que Rio Grande foi iniciado a partir da igreja de São Pedro, e a partir dali foi feito construções, e etc, etc. Sim. As docas do mercado faziam parte, sim, da estrutura escravatória. As docas em si não existiam, mas aquele largo ali existia, aquele espaço onde eles eram vendidos, amarrados, e como fossem objetos leiloados ali naquele espaço, aquilo existia. O mercado não existia. Mas o espaço, para nós que acreditamos na ancestralidade, a terra, o espaço, ele é sagrado. Sim. Porque, para além de uma construção, é um espaço de memória, onde passaram, etc., de pessoas e foram deixando suas marcas ali. Aquele largo, se não me engano, tinha uma proposta, não sei se ainda tem, de ser chamado de Largo do Negro Lucas, é isso? Nego Luca. Nego Luca. Isso é um representante do movimento negro aqui da cidade, da ilha. E tinha essa proposta, né? Essa reivindicação, não sei. Tinha uma contraproposta também de vir o pessoal não esqueci o nome. É alguma coisa dos museus nacional, assim. Que eles iam fazer o tombamento histórico daquela área ali. Olha aí. Só que aí, no final, não deu muito certo. Aí a gente está aguardando com o governo golpista, as coisas ficam difíceis. Luiz, tem informação já se é um portal Brasil-África? Assim, um fato importante para trazer. Rio Grande assinou um tratado com uma cidade não foi da Angola, foi, acho que, da região ali da Nigéria. Porque teve um encontro no Rio Grande do Sul que aconteceu em São Leopoldo, que é um encontro internacional de cidades periféricas. E lá, o prefeito, era o secretário de comunicação, o Paulinho, sim. assinou, junto com o prefeito dessa cidade, acho que é Mazembe, é o nome da cidade, um tratado de cidades co-irmãs. Rio Grande tem um tratado de cidade co-irmã lá em Portugal, Águeda, né? Entre outras cidades, porque o europeu é uma maravilha. Mas para fazer isso, e eu te digo assim, enquanto uma pessoa que faz parte do movimento ali do partido, etc., quão foi difícil convencer que deveria ser assinada esta carta. O quão foi difícil dizer por que lá pode e esse não pode. Porque o IDEB dessas pessoas é diferente, vamos dizer assim. O IDEB, olha, o IDEB é da educação. O IDH não deixa de estar envolvido também, né? Mas né? Mas aí foi construído e então Rio Grande está fazendo um trabalho de construção de cidade co-irmã com essa cidade na África. E aí o locus é que haja um evento onde que esse prefeito virá
junto com o prefeito da cidade, que a gente espera que ainda seja no período do Alexandre, assinem uma carta e a gente faça uma grande comemoração em cima dessa construção. Sendo que no Rio Grande do Sul é uma das cidades com maior população negra por habitante, né? Então, isso vai ser um marco muito importante para nós. Vai. Né? E que seja, de fato. Luiz, são 11h32, eu vou ter que interromper. A gente pode seguir, se tiver mais algum questionamento ou contribuição nesse sentido, e em outras abordagens que a gente precisa fazer também sobre o evento, mas a gente precisa ir para o intervalo para não perder a resenha. Tá? E a gente volta em seguidinha com o segundo bloco do Paralelo. You don't